Será que esse é um dos motivos do Luan não jogar mais pelo Corinthians, mesmo sendo funcionário e recebendo o salário do clube? Olha o que o Corinthians fez. Salve, salve, fiel torcedor do Corinthians, bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians. Já deixa seu like aqui no vídeo e se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever no canal e vamos pro vídeo de hoje que o assunto é o Luan. Todo mundo sabe que o Corinthians é um dos clubes mais endividados do Brasil. Isso não é novidade para ninguém, mas o que foi revelado pelo Globo Esporte deixou muitos torcedores do Corinthians preocupados. O Globo Esporte teve acesso a uma lista do balanço do Corinthians que mostra o quanto o Corinthians deve de direitos de imagem. Os jogadores normalmente recebem salário e uma parte em direitos de imagem. Isso tudo é uma manobra fiscal para pagar menos impostos. E o Globo Esporte revelou que o Corinthians deve muito dinheiro para os jogadores e ex-jogadores do Corinthians em direitos de imagem. Inclusive, jogadores que já saíram do Corinthians há muito tempo. O Duílio sempre fala que tá tentando controlar a dívida, que tá tendo sucesso, que a dívida do Corinthians tá caindo, mas em relação aos direitos de imagem, o Globo Esporte revelou que o valor devido era de 47,1 milhões de reais e subiu para 66,7 milhões de reais. Entre os jogadores, quem mais tem a receber do Corinthians referente a direitos de imagem é o meio-campista Renato Augusto. O Corinthians deve simplesmente 5,8 milhões de reais só pro Renato Augusto em direitos de imagem. E outro jogador que chamou muito atenção nessa lista é o meio-campista, meia-atacante Luan Guilherme. O Luan. O Corinthians deve para o Luan cerca de 4 milhões e meio de reais. Olha que palhaçada, fiel torcedor. Será que esse é um dos motivos do Corinthians não colocar o Luan para jogar? Dá uma olhadinha na lista que o Corinthians está devendo, fiel torcedor. Elenco Esportes, a empresa que cuida das carreiras do Ivan, Mantuan, Robert, Renan, Kaique, França, Pedro, entre outros. O Corinthians deve 7,9 milhões de reais. Luiz Augusto Carvalho, empresário do Léo Natel, Jonathan Cafu, Marlon, Matheus Alexandre, entre outros. O Corinthians deve 6,4 milhões de reais. Renato Augusto, 5,8 milhões de reais. Luan, 4 milhões e meio. Gil, 4 milhões. Ramiro, 3,7 milhões de reais. Christian, lembra do Christian, ex-jogador do Corinthians? O Coringão deve 3,1 milhões de reais. Paulinho, 2,4 milhões de reais. Balbuena, 1,9 milhões de reais. Robson Bambu, o Corinthians deve 1 milhão e 300 mil reais. Gabriel, que agora é volante no Internacional, o Corinthians deve 1 milhão e 200. Cássio, 1 milhão e 100. Matheus Vital, 1 milhão e 100. Fábio Santos, Corinthians deve 1 milhão e 100. Marlon, 1 milhão e 100. Maicon, 1 milhão e 100. Fagner, 1 milhão e 90 mil. Juliano, 1 milhão e 50 mil. Elias, ex-jogador do Corinthians que já saiu há muito tempo do Coringão. Corinthians deve 810 mil reais. Matheus Donelli, 700 mil. Everaldo, 660 mil. Luca, lembra do Luca? 642 mil. Jonatas, aquele atacante que não jogou nada no Corinthians, 640 mil. Fiel torcida, o Corinthians tá no buraco. E essa diretoria não se importa em cada vez mais afundar o time do Corinthians. Se não fosse a nossa torcida, esse time já tinha acabado. Deixe o seu comentário, fiel torcedor. Se inscreva no canal Notícias do Corinthians para não perder nenhuma novidade. Tamo junto, fiel torcedor. Vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.